Shalom, irmãos, tudo bem? Que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias, que está lá em Efésios capítulo 6, dos versículos do 10 até o 17. Uma palavra muito conhecida. E nessa passagem o Senhor ele vai nos dar ferramentas para nós enfrentarmos batalhas espirituais. Ele vai dizer para nós nessa parte da Bíblia, em livro de Efésios, o Senhor vai deixar para nós uma orientação que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra principados e potestades, ou seja, a nossa luta, a nossa maior luta nesses dias, nesse tempo em que nós estamos vivendo, não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso adversário, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Nós sabemos que o nosso inimigo, o adversário de nossas almas, Satanás, ele já foi vencido, ele já é derrotado na cruz, ele já foi sentenciado, mas ele ainda batalha, ele ainda luta contra o povo e contra o povo de Deus. Mas só que assim, quando você e eu colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se cumpre aquela palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que agora eu vivia no corpo, eu não vivo mais para mim, agora essa vida ela pertence ao Senhor. E aqui nessa palavra que a gente vai falar um pouquinho hoje, ela fala da armadura de Deus, ela fala de revestimento, ela compara o cristão, o servo de Deus, como um guerreiro do tempo antigo. As ferramentas, as armaduras, aqui a preparação de um soldado para a batalha, ele precisava ter toda uma roupa em cima da sua roupa, e essa armadura fazia com que ele tinha mais êxito na batalha, ou tinha êxito total na batalha, porque defendia o corpo dele das espadas, das flechas que o inimigo lançava contra ele. E aqui no versículo 10 a palavra diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo para nós que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A força que nós precisamos ter não é a força do nosso braço, não é a força da nossa intelectualidade, da nossa inteligência, mas é a força no Senhor. Nós precisamos buscar força em Deus para que possamos vencer tudo aquilo que tem vindo contra nós e sempre veio contra nós. E no versículo 11 diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Vemos aqui que fala de revestimento. O que é um revestimento? É uma vestimenta em cima de outra veste, simples assim. Nós estamos vestidos com as roupas que nós temos, nós estamos vestidos pelo nosso conhecimento, estamos vestidos pelo nosso poder aquisitivo e etc. Mas aqui o Senhor está dizendo para nós nos revestirmos e revestir de toda a armadura de Deus, de toda a ferramenta que o Senhor nos der. Então é uma roupa em cima da nossa roupa, literalmente isso, é uma armadura de guerra que o Senhor propõe para nós em Efésios 6. E aqui ele explica aquilo que nós já falamos: pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e contra potestades, contra poderes deste mundo tenebroso,
e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que a nossa luta não é contra o natural. A nossa batalha não é contra pessoas no âmbito natural, mas a nossa luta, a nossa batalha, nós fomos alistados, nós fazemos parte de um exército que foi convocado pelo Senhor para batalhar batalhas espirituais contra principados e contra potestades espirituais da maldade. Então, outra coisa que aprendemos aqui, a nossa luta não é contra o bem, a nossa luta é contra o mal. Então, se nós lutamos contra o mal, nós não podemos ser do mal, nós somos do bem. Nós estamos do lado certo da batalha, nós estamos do lado do Senhor. E a batalha que nós batalhamos nem sempre ou quase nunca é a nossa batalha, mas é a batalha de Deus. Nós lutamos por um reino. Nós somos soldados alistados, soldados do Senhor alistados para uma grande batalha, para a conquista de um reino celestial. E aqui então o nosso adversário não são pessoas comuns. Os nossos adversários não são pessoas naturais, são principados e potestades, são poderes que atuam nas regiões celestiais. E no 13 ele diz: portanto, tomai a armadura, toda a armadura de Deus, não só uma, não outra, não apenas duas ou três, mas toda. Tomai toda, vá preparado para essa batalha. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então aqui nós vemos, irmãos, que essa batalha que nós travamos diariamente é uma batalha dura, é uma batalha pesada. É por isso que o Senhor te alistou, é por isso que o Senhor me alistou, porque Ele confiou que nós vamos lutar a batalha dEle, mas com as ferramentas dEle. Então aqui ele fala: então tomai toda a armadura de Deus, estejam preparados, porque haverão dias maus. Muitas vezes nós nos convertemos, aceitamos a Cristo, começamos a caminhar com Deus e pensamos que os dias serão bons para nós, que as coisas só vão acontecer da melhor forma para nós, que nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que propusermos fazer. Sim, isso acontece, mas nós temos dificuldades, nós temos momentos de lutas ferrenhas em que precisamos estar firmes, porque se não estivermos firmes e não estivermos convictos daquilo que o Senhor nos chamou, muitas vezes nós vamos retroceder, nós vamos voltar para trás. Porque quando a dificuldade vem sobre a nossa vida, a nossa tendência é questionar o nosso chamado, a nossa tendência é questionar o nosso ministério, a nossa tendência é questionar as nossas forças e se perguntar se realmente Deus está conosco nessa batalha, se foi Ele que nos alistou, se estamos do lado certo da batalha. Muitas pessoas questionam assim, mas aqui o Senhor está dizendo que haverão dias difíceis, haverão dias maus. Esses dias não vão deixar de existir. Mas estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós vemos aqui que o Senhor, quando Ele preparou essa armadura para nós, Ele nos deu mais ferramenta de defesa e proteção do que ferramenta de ataque. A armadura que o Senhor colocou para nós, ela serve muito mais para proteger-nos. Se for, vamos imaginar, vamos conjecturar que somos um soldado, como de fato somos. Então essa armadura, essa indumentária que o soldado tem, esse equipamento que o soldado tem, serve para proteger todo o seu corpo. Quando o soldado sai para a batalha, ele sai protegido por um capacete,
ele sai com seu tórax, o seu peito e as suas costas protegidas, ele sai com uma bota protegendo os seus pés, os lugares que ele vai pisar, ele sai com um escudo para se proteger das lanças que ele consegue ver, da espada, quando ele está numa batalha frente a frente com o seu oponente. Então ele sai preparado com ferramentas de defesa, e são essas que nós vamos ver agora. Couraça da justiça, que quando você assiste aqueles filmes antigos, você percebe que tem ou uma couraça de couro mesmo, protegendo aqui o corpo do soldado, ou como se fosse um metal que também serve, fica embaixo da armadura e protege o corpo do soldado. Se porventura alguma espada passar pelo escudo, ela terá dificuldade de ferir o soldado, porque ainda vai passar pela couraça. Então é uma ferramenta, é uma vestimenta que protege o corpo do soldado. Couraça da justiça, calçados aos pés na preparação do evangelho da paz. O soldado, quando ele sai para a batalha, ele protege os seus pés, porque ele não sabe aonde ele vai pisar, ele não terá que se preocupar tanto no local que ele vai pisar. Pelo menos naquela época se teria alguma armadilha, então os pés do soldado precisavam estar protegidos. E aqui o Senhor prepara para nós, soldados espirituais, soldados de Cristo, soldados do reino de Deus, o Senhor prepara que os nossos pés, eles precisam estar calçados na preparação do evangelho. Nós precisamos estar preparados com o evangelho na nossa boca. O evangelho da paz precisa estar na nossa boca e no nosso coração, e essa é a preparação que o Senhor espera de nós. E um outro item aqui é o escudo da fé. É aquele que a própria Bíblia que fala: com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. E nós sabemos, irmãos, que o nosso inimigo, ele não vai bater de frente conosco. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não vai bater de frente com você, ele não vai medir forças com você, porque ele sabe que ao teu lado tem um Deus Todo-Poderoso e que pode e tem poder e já o derrotou. Então, Satanás, ele é ardiloso, ele cria situações, ele provoca situações para procurar brechas na sua armadura, para que ele possa tragar a tua vida, para que ele possa minar as tuas forças na tua batalha. Então você não verá o inimigo se materializando, saindo na tua frente, mostrando a verdadeira face dele e te desafiando para um duelo. Não funciona desse jeito, mas ele age por trás das cortinas das nossas vidas. Ele fica ao derredor, criando situações para que nós possamos nos desarmar por um instante e ele consiga nos ferir. E esse é o propósito dele. Muitas vezes nós pensamos que Satanás quer nos destruir por completo, mas o trabalho dele não é assim. Ele quer minar as nossas forças. Ele quer entrar nas brechas das nossas armaduras para procurar destruir, minar as nossas forças com ferimentos pequenos que se transformam em grandes feridas e que pode abater um soldado. Quando um soldado sai para a batalha, quando ele sai para a guerra, e ele não é ferido de morte, mas corta-se braço ou perna ou alguma parte do corpo dele, e aquilo não traz a morte do soldado, mas aquilo retira as forças para o soldado batalhar, e ele vai ficando cada vez mais fraco. Se ele continuar na batalha, no campo de batalha, ele vai sofrer muito mais, e há muitas chances dele ser ferido fatalmente por alguma outra arma, por algum outro ataque do inimigo, e ele morrer no campo de batalha. E o que o inimigo tem feito conosco hoje? Ele tem procurado situações para nos
para minar as nossas forças, para minar a nossa fé, para colocar dúvida em nosso coração se o nosso general está na direção certa, se aquele que está nos conduzindo está caminhando na direção certa. Muitas vezes nós pensamos que temos uma direção melhor do que aquela que é nos proposta para a caminhada. Quantas vezes nós, quando olhamos para o nosso líder e não entendemos alguma coisa que ele está propondo fazer, nós pensamos dentro de nós que nós temos uma direção melhor para aquilo do que o que aquela pessoa está propondo em fazer. E quando nós alimentamos pensamentos como esse, é como se recebêssemos um ferimento pequeno por baixo da nossa armadura, que às vezes não nos preocupamos em tratar dele, mas ele vai nos minando, nos minando, nos minando, até ponto de recebermos um golpe mais forte e fatalmente ou desistirmos da batalha ou sermos feridos. Quantos soldados feridos você conhece? Quantas pessoas que caminharam com o Senhor, que andaram com Deus, que fizeram a obra e foram pessoas reconhecidíssimas como soldado do reino de Deus, você conhece que hoje está parado, que está desanimado, que deixou, que largou a espada, que pendurou a espada e não tem batalhado mais. E se você perguntar a esta pessoa, ela começou com um pequeno ferimento, e esse pequeno ferimento foi minando as forças desta pessoa a ponto dela desistir. Então, meu irmão, o que eu quero te falar, o Senhor deixou a armadura para nós, para que nós possamos vencer o nosso inimigo, mas que também não sejamos feridos por ele. Escudo da fé, e o próximo é o capacete da salvação, que nós precisamos ter em nossas vidas também. Capacete da salvação. E o que é isso, pastor? O que significa esse capacete da salvação? Eu entendo, irmãos, que o capacete da salvação é a convicção na sua mente de que você é um salvo. Sabe aquele dia que você foi até ali à frente, quando fizeram ali o convite, se você aceitou o Senhor numa igreja, e fizeram aquele convite, você entendeu que aquele chamado era para você, e você levantou do teu banco, e você foi lá para frente, e alguém pediu para você levantar as mãos, confessar o Senhor, fazer uma oração, oraram por você, impuseram as mãos sobre a tua cabeça, e quando você saiu dali, as pessoas começaram a te abraçar e dizer: paz do Senhor, meu irmão, ou graça e paz, meu irmão, ou shalom, meu irmão, conforme é cumprimentado aí na tua igreja. Você recebeu a Cristo. E quando isso acontece, nós recebemos a Cristo, nós recebemos o capacete da salvação. A primeira indumentária de toda essa roupa que nós usamos, de toda essa armadura que nós usamos, a primeira indumentária que nós recebemos é o capacete da salvação. Nós colocamos o capacete da salvação sobre a nossa cabeça e nós fechamos ele aqui embaixo, abaixamos a viseira e aí a partir de então nós somos salvos. Quando essa salvação, quando essa morte de Cristo por você na cruz do Calvário, quando essa entrega de Jesus, ela entra no teu coração e te dá uma convicção de que você é salvo através de Jesus Cristo, quando isso acontece na tua vida, é porque você vestiu o capacete da salvação. E ainda que alguém tente contra a tua vida, ainda que alguém se levante contra a tua vida, se oponha à tua vida, mas em Cristo você tem a convicção de que você é uma pessoa salva. Então a primeira coisa que nós precisamos vestir é o capacete da salvação. Eu quero te perguntar, você que me assiste aí, você tem convicção de salvação? Você já entregou a tua vida para Jesus? Você já deixou o Senhor ser o general das suas batalhas? Ser o governador da tua vida? Você
já se colocou diante do Senhor como um soldado, dizendo: Senhor, o Senhor me dá as coordenadas e eu farei conforme a tua orientação. Você já disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a partir de hoje eu não faço o que quero, mas faço a vontade do Senhor. Se você já fez isso, e se você entende que Cristo morreu por você, você já tem o capacete da salvação. E ainda que você seja ferido na batalha, o Senhor já tem a salvação sobre a tua vida. E depois do capacete da salvação, depois de 6 ferramentas, de 6 partes da nossa armadura que são para nos proteger, ainda falta a vigilância, que lá para baixo o Senhor está dizendo. Nós recebemos então toda uma armadura para que possamos nos defender dos ataques que o inimigo fará contra a nossa vida nessa batalha. Mas o Senhor é maravilhoso. Depois que Ele protege o corpo do soldado, Ele dá uma ferramenta de ataque para o soldado. E aí Ele fala aqui sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um soldado que vai a campo, um soldado que vai no confronto, frente a frente com seu oponente, lá nos tempos bíblicos, ele não ia para o confronto se ele não tivesse uma espada. E aqui o Senhor está dizendo para nós: olha, você já tem o capacete, você já está preparado, agora eu te darei uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe por que espada do Espírito? Porque ela não é física, ela não é uma arma que você toca nas tuas mãos. Isso nós podemos entender, que a espada do Espírito não é um talento que você tem, não é uma aptidão que você tem para falar, não é um poder que você tem de persuasão. Não, a espada do Espírito literalmente é a palavra de Deus. Esta é a espada do Espírito. E você imagina um soldado que não tem prática, não tem experiência, não sabe manusear a espada. Se ele vai para a batalha com uma boa espada nas mãos, mas ele não sabe usar, fatalmente ele vai ter problemas. E aí entra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos aprender a manusear a espada do Espírito, a arma que Deus te deu para o confronto direto com o teu inimigo. Então o Senhor deu para nós a espada do Espírito, e mais para frente o Senhor vai falar também uma outra ferramenta. São 2 de ataque, são 2 armas de ataque: espada e oração. A oração, ela nos move para mais próximo de Deus. Muitas pessoas acreditam que a oração move o coração de Deus. Eu prefiro crer que a oração nos move para próximo de Deus. A oração nos coloca próximo do propósito de Deus. A oração nos coloca com convicção a respeito das coisas que Deus quer fazer através das nossas vidas. E ela é uma ferramenta que nos aproxima, ela é uma arma que nos aproxima de Deus e nos coloca a ponto de entender a vontade do Senhor. E a oração, irmãos, ela é nada mais e nada menos do que você conversar direto com o general. É como se você fosse um soldado simples, um soldado de campo. Você tivesse tenente, capitão, major e todas as outras patentes ali supervisionando você, mas você tivesse um contato direto com o general. A oração é o contato direto com o Criador, é o contato direto com quem fez a obra, é o contato direto com quem te alistou para a batalha. E o que é maravilhoso é que se você estivesse literalmente num campo de batalha e você fosse lutar com um adversário e você precisasse falar com o general, você teria que passar por todas as patentes, e se fosse isso possível e você chegasse até o general, você dependeria de um tempo que ele tivesse para te atender.
não é assim? Acredito que um general na guerra, ele nem atende um soldado, ele vai atender os subordinados. Mas na guerra espiritual, o general te atende no gabinete dele. E para isso você precisa desenvolver a oração. Você precisa desenvolver a comunhão. Você precisa desenvolver, eu falo você, mas na verdade todos nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Conversar com o Senhor. Tete a tete com o Senhor. Entrarmos na presença de Deus quando houver necessidade. É a ferramenta mais poderosa que nós temos. É a oração e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que é a oração, irmãos? Muitas vezes nós temos dificuldade para manusear essa ferramenta, para manusear esta arma que é a oração. Porque a oração é como, assim, um exemplo, é como se fosse uma entrevista de emprego, e que você vai e fica frente a frente com o entrevistador e você tem a necessidade de trabalhar, você precisa daquele emprego e ele começa a te fazer perguntas, você às vezes está tímido naquela entrevista, você tem dificuldade para se expressar e muitas vezes nós acabamos até falando demais ou falando de menos e acaba sendo um momento desagradável quando nós estamos diante de uma entrevista de trabalho e quando nós precisamos daquela vaga e sabemos que tem muitas outras pessoas também disputando aquela vaga. Às vezes nós entramos na presença de Deus com essa sensação e aí não somos bem-sucedidos. Não somos bem-sucedidos nas nossas orações. Mas eu quero te falar que tenha liberdade para entrar na presença de Deus e fale, claro, com reverência, com respeito, mas você pode falar da forma mais simples que você puder, ou que você quiser. O Senhor não está preocupado com a sua eloquência, com a sua colocação verbal. Ele não está preocupado com a forma que você fala. Se você fala alto, se você fala baixo, se você é gago, se você tem a voz grossa ou a voz fina, pouco importa. O que importa é que você entre na presença de Deus e sinta que o Senhor te recebeu ali naquele local. Sabe quando você entra num lugar e você percebe que as pessoas te receberam, você se sente mais à vontade. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus com o entendimento de que temos culpa e aí nós não sentimos bem recebidos pelo Senhor e a nossa oração não desenvolve. Mas quando você entra na presença de Deus, sabendo que você é bem-vindo naquele lugar, que o Pai está alegre por você estar ali, que você pode falar o que está acontecendo com você, fica mais fácil para você orar. E assim, irmãos, eu aprendi a orar vendo as pessoas orarem e eu aprendi que quando a gente chegava diante de Deus já estava tudo montado e a minha oração geralmente era para pedir. E quando chegava o momento de Deus falar, era o momento de eu dizer amém. E eu me levantava e saía do local da oração. Eu quero te dar uma dica hoje. Quando você for orar, não se prepara antes. Não se prepara no sentido de montar o que você vai dizer, mas chega na presença de Deus e começa a conversar. Se naquele momento não saiu nada, se naquele momento você não tem nenhuma palavra, você senta e pensa, medita, fique ali, que o Senhor vai colocando as palavras e você vai desenvolvendo uma oração. E depois que você terminar de orar, irmãos, não seja mal educado, pare um pouco e ouça o que o Senhor vai te falar. Porque às vezes nós entramos na presença de Deus e jogamos tudo que queremos no altar do Senhor. Mas no momento de recebermos aquilo que o Senhor vai falar conosco, nós levantamos e vamos embora. Como pessoas ingratas, como pessoas que não sabem ouvir, só sabem falar. Eu quero te orientar, use essa ferramenta com amor e com carinho e
aprenda, procure ter um relacionamento. Relacionamento não é só um que fala, relacionamento são os dois falando. Então, se você é uma via de mão dupla, se você foi e levou ao Senhor as suas petições, as suas necessidades e glorificou o nome dele, porque também não é só pedir, aguarde um momento, porque essa via vai fazer o caminho inverso e o Senhor vai falar com você. Fique atento, coloque um louvor. De repente Deus te fala na letra de um louvor que você ouve todos os dias, mas naquele dia o Senhor quer falar com você, Ele vai usar aquele louvor para falar ao teu coração. Fique atento à tua mente, porque de repente o Senhor vai te colocar na mente um entendimento, vai abrir a tua mente para você entender o que Ele está falando, e aí o Senhor está falando com você. Ou leia a palavra, vá lendo, medite, escolha um versículo, abre a Bíblia ali no Novo Testamento, em um salmo, vá ler a palavra de Deus e o Senhor vai falar com você através da palavra, porque Deus é fiel e essa ferramenta precisa ser usada todos os dias. Uma ferramenta que se usa no secreto. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe. Revista-se de toda a armadura que Deus proveu para você. Levanta-te daí, segue a tua jornada. Se você está fraco na fé, desanimado ou ferido, eu quero te dizer em nome do Senhor que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se alguma pessoa te feriu, lembre-se que a nossa luta não é contra a carne. Talvez aquela pessoa que te feriu, ela abriu um precedente, ela abriu uma brecha, ela deu um espaço, e ela foi usada pelo inimigo estrategista Satanás e usou a vida dela para dificultar a sua. Mas se você ficar com oposição a essa pessoa, o teu coração não vai ser curado dessa enfermidade. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, tá bom? Shalom, até a próxima.